Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao programa Pergunte ao Psicólogo, aqui pelo canal do YouTube. Eu sou Francisco de Assis, sou psicólogo clínico, professor, analista bioenergético e acupunturista. Atendo na cidade de São Paulo, nos bairros de Moema e Vila Leopoldina, e aqui na cidade de Socorro, presencial e também online. O tema do programa Pergunte ao Psicólogo de hoje é Reconstrua a sua vida. Lembre-se de você fazer a sua inscrição no canal do YouTube, no programa Pergunte ao Psicólogo, dar um joinha e também, acionar o sininho, porque toda vez que nós fizermos um programa novo, você vai estar recebendo essa notificação. Lembrando que nossos programas são ao vivo, portanto a gente tem interferência de som, de passarinho, de carro e de bichos. Tudo isso faz parte porque o nosso programa é ao vivo. Portanto, nós temos essa interferência, mas nada nos atrapalha. André, solta a sua vinheta do programa Pergunte ao Psicólogo. Lembre-se também de seguir nossos canais das redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram, Psicólogo Francisco Pinto. Às vezes a gente leva uma lambada da vida, e que para alguns é uma lambada, outros é literalmente uma porrada. Outros vêm com uma sensação de que parece que veio um caminhão e bateu. Você pega a placa do carro, você não vai pegar a placa do carro porque você estava mais morta do que viva. Então não dá. Algo que literalmente passa por cima de você e você fala assim, acabou. Morri. Deus, tenha piedade de mim. Conforte minha dor e meu sofrimento, porque eu não aguento mais. Quantas e quantas vezes você orou, você rezou, pedindo para que Deus amparasse você e não lhe deixasse na mão, não esquecesse de você, que Deus tivesse piedade de você devido ao tamanho sofrimento do qual você estava passando. Às vezes na vida, acontece coisas assim que nos literalmente não só nos quebra as pernas, mas nos mói o corpo inteirinho. E ficamos sem a sensação de que nós ainda tenhamos vida. Morremos, literalmente. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo é o fim. Pode ser o fim de um ciclo, o fim de um período, o fim de uma temporada, vai. Você que assiste muitas temporadas aí no Netflix. No fim de uma temporada, mas novas temporadas podem se iniciar. Vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo. Em 2009, eu levei uma porrada dessas da vida. Eu fiz escolhas que eu achei que eram acertadas, porque eu morava na cidade de São Paulo e fiquei 30 anos lá, que eu fui para lá para estudar e para trabalhar. Estudei, me formei numa faculdade que era de pedagogia, 5 anos, depois fiz outra faculdade de psicologia, mais 5 anos, aí fiz uma pós-graduação em análise bioenergética que durou mais 5 anos. E fui ficando, montei uma escola técnica de massagem e acupuntura e fui vivendo minha vida de São Paulo, lá em São Paulo.
Aí, um dia, eu resolvi escolher alguém para compartilhar minha vida. Achei que estava tudo bem, fiz os meus cálculos achando que eu estava dando um bom passo na vida, que era uma boa pessoa e que eu estava muito feliz e queria recomeçar minha vida de uma outra forma. Queria uma vida mais calma, mais tranquila. Eu queria uma vida que eu pudesse cuidar mais de mim, viver uma melhor qualidade de vida, ter um bem-estar na minha vida. Afinal de contas, eu só cuidava das pessoas, era pacientes todos os dias, dando aula, tomando conta da minha escola. Eu tenho a escola técnica de massagem e acupuntura, que era em São Paulo na época. Eu vivia de segunda a segunda trabalhando. Resolvi mudar para o interior, fui para uma cidade aqui perto, Pinhalzinho, com o meu companheiro emocional, da qual eu tinha escolhido para viver com a minha vida. E depois de um tempo vivendo lá, longe de São Paulo, numa nova forma de vida, eu fui abençoado por um sentimento chamado traição. A traição bateu na minha porta. E meu depositário dos meus afetos, da minha vida afetiva, acabou me traindo e foi embora, fugiu com uma outra pessoa. Foi difícil. Foi muito difícil para mim, porque na época eu estava morando num sítio que eu aluguei e reformei todo o sítio para estar lá. Não era um sítio, era uma chácara. Era grande, mas era uma chácara. Reformei toda a chácara, estava lá estruturado e de repente me vi sozinho. Aí uma antiga empregada veio morar comigo com o filho, voltou a morar comigo, ficamos morando os três lá. Foi uns tempos de muita dor, muito sofrimento. Céu negro, muitos raios, muitas tempestades, muito choro, muito sofrimento, era muita decepção, muita frustração. E perceber que eu, Francisco, tinha voltado a acreditar no ser humano e levado uma chaspada dessa e que me quebrou as pernas. Foi um momento muito difícil. Aos poucos eu fui superando. Aos poucos eu fui de novo querendo força nas pernas. Aos poucos eu fui voltando à vida. E logo que eu estava um pouquinho melhor, a dona da chácara, da qual eu tinha alugado, pediu a chácara de volta para mim. Eu tive que mudar lá. Então tomei uma resolução. Chega, não vou mais viver e construir minha vida sobre algo que não é meu. Aí comecei a procurar um terreno para construir minha casa, construir a minha própria chácara. Fui procurando, encontrei aqui na cidade de Socorro. Quando eu aqui cheguei, era um pasto quase igual esse daqui, ó, que você está vendo do meu lado aqui. Era um pasto que não tinha absolutamente nada. Não tinha nada, não tinha nem sequer uma estrada para chegar até aqui. Era um pasto como esse, um pasto que era dedicado aos gados, ao cultivo de gado. Não tinha nada, não tinha sequer uma árvore. Quando eu vim comprar aqui, eu falei assim, mas que gozado, não tem passarinho aqui, onde estão passarinhos? O que acontece com os passarinhos? Depois eu fui ver que para ter passarinho tem que ter árvores. Então eu comprei esse lugar do qual eu estou hoje. A primeira coisa que eu fiz foi fazer todo o alambrado em volta do terreno. E aos poucos eu fui plantando. Não tinha estrada para chegar até aqui. Eu tinha que deixar o carro lá embaixo e subir com as mudas de planta, carregando, às vezes no ombro, às vezes abraçada com ela, até que e comecei a plantar essas árvores que vocês estão vendo. Fui plantando. Eu fui
plantando cada árvore em cada lugar desse. Eu tinha deixado lá um espaço aonde seria construída a minha casa. E em volta eu fui plantando as palmeiras, deixei um espaço para o pomar e eu fui plantando as frutas das quais eu gosto. Aos poucos, uma coisa de cada vez, eu fui reconstruindo a minha vida. Os pensamentos ainda ficavam presentes comigo na tentativa de digerir essa traição, na tentativa de digerir do que tinha acontecido e aonde é que eu tinha errado, o que aconteceu. Por que eu caí nessa história? Por que de alguma forma eu fui responsável por essa história ter acontecido? O que inconscientemente eu estava buscando nessa relação? Porque me possibilitei a viver esse momento com essa pessoa, naquele lugar, e não vi outras coisas. Por que o meu olhar, o foco do meu olhar estava para algumas coisas e eu não vi outras coisas? Por que eu estava cego emocionalmente e não conseguia ver aquilo que estava ali na frente dos meus olhos? A cegueira psíquica, atrelado à carência, uma carência afetiva muito grande, foi o grande espaço da qual tudo isso entrou e começou, que tem a ver com a história da minha vida. Enquanto eu ia revendo essa história da minha vida, enquanto eu ia folheando o livro das páginas da minha vida, a relação com os meus pais, a relação de afeto com as pessoas, da qual eu tinha mantido até então, e como era, como tinha sido, como tinha acontecido, o que repetia nessa história, o que fazia com que eu estava de novo repetindo a mesma história de vida. Eu fui revendo. Não foi fácil. É muito mais fácil você culpar a pessoa. É muito mais fácil você falar assim, ele é um ordinário, safado, sem vergonha, me traiu, fez isso. Ela não presta, ela é uma vagabunda, ela fez isso. É muito mais fácil fazer isso. Muito mais fácil e muito menos doloroso. Muito menos sofrido do que você pegar esse holofote, de ficar olhando para a pessoa, vendo e culpando ela, do que pegar esse holofote, virar ao contrário e projetar em você mesmo e ver aonde está a sombra da sua alma. E ver o quanto você é responsável e ver e sentir na alma por que você está repetindo a história da sua vida. Isso não é fácil. Isso é difícil. Você tem que ter muita coragem para revirar esse baú, jogar fora, transportar ele, levar ele para fora e ver cada coisa que está ali, cada coisa que compôs esse baú, tirando ela e vendo que se ela tem significado para a sua vida, significância para a sua vida, tirar isso, botar para fora e só colocar
para dentro o que de fato importa. Daí você pode ir caminhando para cima, sentido lá pro minha fornalha. Pois bem, meus caros ouvintes, eu fui fazendo isso. E ao mesmo tempo que eu ia revendo tudo isso, eu ia construindo o que é hoje, para mim e para muitas pessoas que vêm aqui me visitar, essa beleza, da qual eu chamo Cantinho do Paraíso. Fui reconstruindo, eu fui vendo a força que eu tinha, a garra, a vitalidade, o desejo de transformar nesse lugar num lugar que fosse gostoso de estar. Num lugar onde eu pudesse me harmonizar, onde eu pudesse me recolher, me aconchegar e passar aqui o resto da minha vida. Fui plantando, eu fui escolhendo aquilo que eu queria compor, aquilo que eu queria para a minha vida, aquilo que eu queria de alguma forma ou de outra que fizesse parte da minha vida. As flores, as árvores. Eu fui compondo esse cenário com as flores e frutos dos quais eu gostava, para ter o que eu tenho aqui hoje. Exatamente o que eu tenho aqui. Foram coisas que foram sendo buscadas, sentidas, pensadas, e hoje eu tenho essa composição. Recomeçar a sua vida, reconstruir sua vida. Você tem uma árvore bem atrás de você. Eu tenho que conduzir o meu start aqui também, senão ele pode dar uma trombada e vem com tudo pelo chão. Faz parte. Quando você vai recomeçar a sua vida, você vai reconstruir ela de alguma forma. É um novo ciclo que começa. É uma força que emerge. É uma vitalidade que é sua e que não é de mais ninguém. Que as pessoas podem tirar de você um monte de coisa, seus bens, podem tirar o seu dinheiro, pode te dar um golpe emocionalmente, pode dar um golpe afetivamente, pode dar um golpe economicamente em você, mas a sua vitalidade, a sua força, a sua fé, a sua esperança, a sua alegria de viver, ninguém pode tirar, ninguém tira, a não ser que você permita isso. Se você permitir isso, muito provavelmente você pode perder sim, ou diminuir e ficar baixinho assim, sem vitalidade, sem energia, sem alegria, sem tudo isso que eu falei para vocês e começar a trocar isso por medicamentos, remedinhos, para dormir, para acordar, para ter mais disposição, para regular a pressão, para afinar o sangue, para ter alegria, para a digestão melhorar, para as dores do corpo e da alma ficarem mais suavizadas e você sobreviver a essas coisas todas. Isso não é vida. Viver em base de remédio não é vida. A sua vitalidade é muito importante para que você possa, pode vir aqui para o meio, que você tem um espaço para você passar. Tem um espaço entre os dois balanços. A sua vitalidade pode ajudar você a passar esse momento e te conduzir para um momento novo.
por um momento do qual você deseja. Muitas pessoas que passam por um trauma desse na vida, como eu passei, que tem mais de 50 anos, dizem assim, tá bom, foi, sempre vivi para ele, sempre vivi em função dos filhos, sempre vivi em função do trabalho, ou seja, eu sempre vivi em função de alguém. Agora, esse tempo acabou. Eu vou viver o resto que eu tenho de vida, o resto que eu tenho de força, de energia, eu vou viver para mim, eu vou viver para a minha vida. E as pessoas saem fazendo coisas inimagináveis, que ninguém imaginava do que ela era capaz de fazer. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham, de alguma forma, que a outra pirou. Mas, na realidade, ela só está fazendo aquilo que ela sempre quis fazer para a vida dela, mas que, de alguma forma ou de outra, ela não conseguiu fazer, porque ela sempre colocou uma outra pessoa, uma outra coisa, como sendo a mais importante para a vida dela. Meus caros ouvintes, reconstruir a sua vida, quando você tem a possibilidade de fazer isso, você deve fazer para aquilo que você quer, para aquilo que realmente você gosta, para aquilo que a sua alma pulsa, para aquilo que de alguma forma, ou de um jeito, ou de outro, você vibre. Quando você tem uma nova possibilidade de vida para recomeçar, e que isso se dá só através de um caos, isso só se dá através de um acontecimento, de um trauma, de um fato, que você acha que a vida acabou e que você morreu, que tudo mais está perdido. Não, é nesse momento que você tem a possibilidade de recomeçar e refazer a sua vida. Pois bem, eu fiz assim, com tudo isso que vocês estão vendo. Essas árvores, hoje eu tenho a companhia de árvores, eu tenho frutos para comer, eu tenho pássaros que cantam aqui no meu espaço, de uma infinidade deles. Eles moram aqui, fazem ninhos na minha casa. Tem um monte de passarinho, um monte de borboleta. Tenho galinhas, vocês estão escutando as galinhas cantar aqui. Faço pão aqui na minha fornalha, essa fornalha que é feita de madeira, que eu uso daqui, que vocês já viram, que eu fiz uma época atrás, um vídeo chamando Transformando Sua Vida. Eu mostrei para vocês a fornalha. Eu tenho aqui terra que eu cuido dela, colocando esterco de galinha. Eu tenho aqui flores. Eu tenho aqui um silêncio maravilhoso e a companhia de Deus em forma de natureza, em forma de pessoas que vêm me visitar. Eu tenho a companhia divina da fauna e da flora e do ser humano. Tem um ditado que diz assim, se você quer ter alguém na sua vida, cuide bem do seu jardim, porque ao cuidar do seu jardim, ao cuidar das suas plantas, das suas flores, as borboletas virão. Quando as borboletas chegarem, enfeitar o seu jardim juntamente com as flores, virão pessoas atrás das borboletas. E aí você pode conhecer alguém. E você acredita ou não, pasme ou não, foi assim que aconteceu comigo. Depois de 14 anos, eu acabei conhecendo uma nova pessoa e vivo com ela hoje. Essa pessoa agregou na minha vida
essa pessoa trouxe para a minha vida companhia, companheirismo. Trouxe carinho, trouxe amizade, confiança. Ela trouxe de volta, no seu contato para comigo, cuidados, alegria. Mesmo que às vezes saiam uns perrengues que dá vontade de um matar o outro, que é normal de toda a relação. Fica de cara virada. Mas ela trouxe de novo a possibilidade de conviver e coexistir com alguém. Isso é maravilhoso. Para reconstruir a sua vida, você vai precisar disso que eu vou retomar e falar. Fé, coragem, dedicação, alegria e força. É aquilo que eu falei no vídeo para vocês, que é da resiliência. Os mesmos itens que eu coloquei lá, eu volto a repetir para vocês. Acredite em você. Tenha fé em você, no seu potencial. Você pode, você consegue, você faz. Baste que você acredite nisso. Em mãos da massa, que com certeza você chegará lá. Antes de despedir de vocês, pedindo para você, se você ainda não fez a inscrição no canal, faça, dê o joinha e também, acione o sininho. Toda vez que tiver uma nova filmagem, uma nova gravação, você vai receber um sininho lá dizendo, isso é importante. Se você conhece alguém que precisa reconstruir sua vida, manda esse vídeo, você vai estar ajudando. Até mais, fique na paz.